Muito boa noite, estamos aqui para falar de Santos 1 Internacional 2 pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Resultado esse que deve decretar a demissão do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda do comando técnico do Santos. Não sei se essa decisão vai ser comunicada, ser oficializada ainda nesta noite, no momento onde eu gravo ainda não teve nada, ou se vai ser somente amanhã. Mas fato é que o Juan Pablo Vojvoda deve ser demitido do Santos após essa derrota para o Internacional em Vila Belmiro. Em mais um jogo muito ruim do Santos. O ruim não foi apenas o resultado, mais uma vez a atuação extremamente decepcionante de um time extremamente desorganizado, que não sabia o que fazer em campo, de um time espaçado, que o Vojvoda opta mais uma vez por voltar para o 4-4-3, né, na sua formação original, né? Ele jogou contra o Corinthians no 3-5-2, agora volta para o 4-3-3, que na fase de marcação vira um 4-4-2, com o Neymar e com o Gabigol lá na frente, né, de maneira isolada, e pouco retornando para marcar, mas que não funcionou. O Santos não tinha criatividade nenhuma, como eu disse, estava extremamente espaçado no campo, você percebia isso vendo pela TV, eu imagino que quem estivesse lá na Vila mais ainda. Um time que não conseguia conectar os dois, fazer a transição bem feita dos volantes para os dois atacantes lá na frente. O meio de campo com o Ilharão e com o Oliva, ele não funciona. O Neymar, que em teoria era o terceiro homem de meio de campo, né, quando estava com a bola, às vezes voltava para buscar a bola, mas de novo um jogo muito ruim do Neymar, sem ritmo, sem conseguir conduzi-la. Mas na maioria das vezes ele nem vinha tanto buscar, a bola realmente não chegava até ele e nem ao Gabigol. Tanto não chegava ao Gabigol que o Gabigol diversas vezes teve que sair da área buscando ali, indo para a ponta direita, tentar ali pegar a bola, fazer uma jogada e saindo da área, que é o seu forte. Então, assim, um Santos muito problemático, cheio de problemas, e que mostra que o trabalho do Vojvoda realmente talvez tenha chegado no estopim ali, porque teve tempo para treinar. A gente fala isso depois da eliminação do Santos no Paulista. Teve o jogo com o Vasco, a vitória. Foram 12 dias de descanso ali. O time não evoluiu em nada e seguiu sem evoluir. Depois de empate com a equipe do Mirassol, onde o Santos vai muito mal lá no interior de São Paulo, era dito que o Vojvoda teria mais 2 jogos para mostrar um serviço de maneira urgente. O Santos não joga nada contra o Corinthians. E aqui, hoje, pior ainda, o Santos é dominado por um time que era o lanterna do campeonato até então, o Internacional, que ainda não havia vencido no Campeonato Brasileiro. E um domínio completo, assim, um Santos que poderia ter saído do primeiro tempo perdendo por 3-4-0. Acaba saindo no 0-0. Mas curioso, né? Porque quando você tem um zagueiro como o Zé Ivaldo no time, e isso fica repetitivo a cada vídeo, né? Porque todo vídeo parece que a gente vai falar de um grande erro e de um erro grotesco do Zé Ivaldo, e dessa vez ele conseguiu surpreender, cara, porque assim, foi até mais grotesco do que eu imaginei que ele poderia fazer, e olha que eu tinha certeza que ele poderia fazer a coisa mais grotesca do mundo, mas uma cabeçada para trás ali sem sentido nenhum, no primeiro minuto do segundo tempo, fazendo um gol contra ridículo, e dando a vitória parcial para o Internacional naquele momento. O Santos melhora a partir da entrada do Moisés na vaga do Rony, e muito por conta do próprio Moisés, que entrou com personalidade, indo para cima, pegava a bola e ia em direção aos marcadores do Inter, coisa que o Rony não fazia, e foi dessa maneira que conseguiu o pênalti muito bem cobrado pelo Neymar, a única coisa boa que ele fez na partida, empatou o jogo, e aí o Santos foi melhor até a reta final do jogo, buscava ali o 2-1, não teve nenhuma gigantesca chance, mas criava mais, propunha mais a partida, propunha mais o jogo, mas não conseguia ter eficiência no trecho final do campo para chegar ao gol. Até que o Neymar pede para sair ali, entra o Tassiano, o time fica nessa, o Carboneiro entra, tenta fazer uma fumaça ali nos contra-ataques do Inter, até que sai o segundo gol do Inter já nos acréscimos, né, o Santos cansado, evidentemente ali com o Igor Vinícius sofrendo muito pelo lado direito, tem um escanteio, a bola é rebatida, volta. O Inter faz uma jogada bonita ali, até uma triangulação, que faz com que a bola chegue ao outro lado, lado esquerdo da defesa do Santos. Vem o cruzamento, o Oliva fica vendido na jogada, o Igor Vinícius também não consegue. O Gabriel, o jogador do Inter, cabeceia meio que queima-roupa ali com o Brazão, que dá um rebote para dentro da área. A bola sobra para o Carboneiro, que corta o zagueiro do Santos. O zagueiro não, o Roleiser, né, que estava marcando ali.
e tira do Gabriel Brazão para fazer o 2-1 e dá essa vitória para o Inter. Vitória muito importante para o time de Porto Alegre, que sai da lanterna do campeonato, chega a 5 pontos na competição, agora é o 16º colocado, é o 17º colocado, uma posição abaixo do próprio Santos, que fica com 6 ali na 16ª colocação. Esses dois times, o Inter, na próxima rodada, vai enfrentar a equipe da Chapecoense no Gigante da Beira-Rio, domingo, dia 22, às 6h30 da tarde, e o Santos vai visitar o Cruzeiro. Vou pegar o horário do jogo aqui, o Santos vai visitar o Cruzeiro lá no Mineirão. O jogo será também no domingo, às 4 da tarde, horário de Brasília. Mas é isso, mais um jogo muito ruim do Santos, que infelizmente acho que todo torcedor já esperava, porque não se via evolução nesse trabalho do Vojvoda, que deve sim terminar na noite desta quarta-feira. Esse deve ter sido o último jogo do argentino como treinador do Santos. Quem virá, não sei, mas o que surge de notícias não é nada animador. Se fala de Cuca, e aí, evidentemente, a torcida vai ser contra, porque primeiro pelo extracampo, que já deveria ser o necessário, já deveria ser o mínimo para o Cuca não ser contratado em nenhum clube do Brasil, mas também pelo seu trabalho como treinador, que é horrível há muito tempo, que é muito ruim, que é limitadíssimo nos últimos clubes onde trabalhou, e para além disso, abandona os seus trabalhos no meio do seu compromisso, no meio do seu contrato. Então, as notícias não são animadoras. O Santos não encontra luz no fim do túnel. Os reforços vieram, o Lucas Veríssimo ainda não pôde jogar, não está 100%, segundo o próprio, e aí é o que acaba também demitindo o Vojvoda. O Vojvoda é demitido por culpa própria, mas também por ter que obrigatoriamente escalar o Zé Ivaldo no time, já que o Lopérez está expulso e o Veríssimo não pôde jogar. Também tem o fator voltar para a formação, né? Ele volta para a formação também porque o Veríssimo não está 100%, o Lopérez está expulso e ele não quer arriscar o João Ananias, já lançar o menino da base. Então ele não tem 3 zagueiros para jogar numa linha de 3, ele volta com a linha de 4 e aí tem que jogar com o Escobar, que é extremamente comprometedor para o sistema do Santos, é extremamente comprometedor pro Santos, porque ele com 12 minutos de jogo estava amarelado, já tinha errado um passe muito bobo que gerou numa boa defesa do Brazão cara a cara com o Borré. Então o Vojvoda ficou de mãos atadas nesse sentido para essa partida, teve que escalar o Escobar, que evidentemente compromete sempre que está em campo, assim como o Zé Ivaldo, que hoje fez um gol contra ridículo. Mas é isso, muito obrigado aí a quem assistiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos ver aí, acompanhe nas nossas redes sociais, no nosso site. Em breve o Santos deve anunciar a demissão do Vojvoda e também, logo mais, no decorrer da semana, anunciar um novo treinador. Valeu, tamo junto e é nóis!